Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Mulher. Claro, né? É um podcast onde nós mulheres debatemos sobre diversas pautas e hoje nós estaremos debatendo sobre política. E eu recebo hoje aqui, para esse episódio, Antônio Carvalho Maciel Neto, conhecido como Netinho de Queimados. Formou-se em Direito pela Universidade Iguaçu em 2022. Sua trajetória profissional inclui cargos chefe administrativo na Central de Intérpretes de Libras do Rio de Janeiro, agente comunitário de saúde na Secretaria Municipal de Saúde de Queimados, chefe de gabinete do Fundo Municipal de Saúde de Japeri e subsecretário executivo na Secretaria Municipal de Saúde de São João de Meriti. Em 2024, foi candidato a vereador de Queimados em uma campanha 100% voluntária, sem recursos. Atualmente atua na saúde, na gestão de saúde do Rio de Janeiro, onde já trabalhou ao lado do deputado Daniel Sorães. Seja muito bem-vindo e é uma honra ter você aqui no Pod Mulher com a gente. Obrigado, Karen. Fico muito feliz em ver esse tipo de movimento, em levar informação, trazer pessoas para a Baixada que vão construir e somar com um debate que é tão rico, que é a política. Então a gente vê, eu desde novo sempre fui muito inconformado com as coisas e aprendi que a vida beneficia os inconformados, as pessoas que sempre querem mudar e querem melhorar. E o movimento que você faz de um podcast voltado para o público feminino é importantíssimo por conta da importância que a mulher tem no debate de políticas públicas no Brasil, no Rio de Janeiro e principalmente nos municípios. As mulheres são maioria no Brasil, a gente sabe disso. Mas a gente vê que o recorte, o contraste na política brasileira é que tem poucas mulheres ocupando cargos importantes. Então, isso que você faz é legitimar e trazer a responsabilidade para que as mulheres entendam cada vez mais e participem de políticas públicas que vão levar, não só para elas, mas para todos, uma visão que muitas das vezes foi suprimida durante toda a história. Então, parabéns, Karen, pelo seu serviço, que isso é um serviço social, é importantíssimo, e que as mulheres acessem e acompanhem uma pessoa tão séria e comprometida como você. Ai, Netinho, obrigada. Então, Netinho, quero começar aqui porque eu sei que você trabalha diretamente com o Daniel Sorães, né? Ele que tem uma trajetória política na área da saúde, é um grande gestor na saúde pública. E quero começar com uma pergunta, assim, muito especial. Como é estar dentro de um grupo político que entrega verdadeiramente resultados? É maravilhoso você fazer parte da construção de qualquer coisa. Ainda mais você contribuindo não só com a sua força de trabalho, mas também com as suas ideias e intelecto. E o Daniel, ele é uma pessoa extremamente incrível, pois ele tem uma visão, além de macro, micro. Como assim? O Daniel enxerga além do que a gente está vendo e também enxerga os detalhes que muitas das vezes passam desapercebido. Então, você fazer parte de um grupo que, além de ter a oportunidade de construir e crescer, você ter a oportunidade de fazer a diferença e muitas das vezes em lugares onde nunca se houveram oportunidades, isso é maravilhoso, é incrível, você se sente vivo. É, de fato, fazer política na letra fria do que ela representa. É juntar os interesses e buscar soluções para aquilo que muitas das vezes sequer é debatido. E o Daniel tem essa qualidade, todo o grupo, né, até mesmo estendo ao Eduardo Paes, que é observar e ouvir. Política é muito importante ouvir, porque a gente entende a demanda e principalmente os anseios das pessoas e aquilo que muitas das vezes as pessoas não querem ouvir. Porque também é aquilo, as pessoas gostam muito de ouvir o que é bom, mas o que é ruim incomoda. Poxa, isso que você está fazendo não está legal, vamos corrigir? E o Daniel é super acessível, é uma pessoa extremamente preocupada. Essa é a palavra. Ele é preocupado com a solução e a eficiência do poder público e principalmente da saúde.
Então, essa é uma parte do trabalho do Daniel que as pessoas só conhecem na TV, né? Porque foi secretário de saúde, desenvolveu aí muito a saúde, principalmente a atenção básica. Então, é isso que muitas das vezes as pessoas enxergam. E esses bastidores, né? Que muitas pessoas desconhecem. E tá aqui conversando com você, que atua diretamente ao lado dele, é importante para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre o ser humano que é o Daniel, além desse gestor, além também de estar ali como deputado federal agora, né, que ele se afastou da Secretaria de Saúde, para poder aí se lançar a pré-candidatura dele a deputado federal. E é importante mostrar que, além de grande gestor, um grande homem também, um cara sonhador na luta pelas causas da saúde. E porque quando a gente fala de saúde pública, não dá para brincar, né? Ou entrega ou a população sofre. O que você acha dessa frase? É uma frase muito emblemática, porque eu, com a minha equipe, quando eu estava tocando algumas coisas, eu sempre falava para eles o seguinte: não é que outros setores são menos importantes ou mais importantes, mas a saúde tem uma peculiaridade que é o seguinte: quando você está à frente de uma pasta, qualquer que seja, que você precisa resolver urgentemente, caso você erre, pessoas podem sofrer. É diferente de uma pasta que... Um exemplo da cultura, que é uma pasta importantíssima, mas eu gosto de fazer esse comparativo porque ele é bem elucidativo. Se você não consegue rodar um processo dentro da cultura para um show que vai ter, o máximo que pode acontecer é aquele artista não vir na cidade. Na saúde, se você tem qualquer falha para adquirir algum medicamento ou algum equipamento necessário, as pessoas irão sofrer e até mesmo morrer. Então, a saúde é como se fosse... Tá sempre trocando pneu de carro com carro em movimento. É a Fórmula 1 da gestão. É você entrar numa curva 300 km por hora, soltou um parafuso, você tem que estar resolvendo. Porque você não pode perder o traquejo e nem deixar a peteca cair. Saúde é uma coisa extremamente delicada, complexa e requer não só a capacidade técnica, mas também o interesse dos envolvidos em resolver aquilo no menor espaço de tempo e com a maior eficiência possível. E todo dia é um novo dia. Nada na saúde é, como é que eu posso dizer, é receita de bolo. Ah, se você fizer isso hoje, amanhã vai dar certo. Não. É óbvio que você tem um padrão. O padrão é esse, a cartilha é essa. Mas os desafios não vêm em padrão. Eles vêm sempre novos. O pessoal até brinca, cada segundo é um flash dentro da saúde, né? O que diferencia um gestor técnico de um político comum? Porque o que eu observo, né, que a minha região é Nova Iguaçu, e o que eu observo dentro da região, a gente tem muitos políticos, mas existe aí alguns problemas relacionados à questão da gestão que a gente precisa avançar. Então, o que vem diferenciar de um gestor técnico para um político comum? O gestor técnico para o político, basicamente, é como se fosse uma orquestra. Como que você vai botar alguém que toca violino para tocar pandeiro? Vai sair do esquadro, não vai ficar bom, não vai ficar legal. Não é que as pessoas não tenham o direito nem a oportunidade de exercer algo novo ou algo diferente. Mas a saúde, ela é muito específica. Ela requer que o nível de erro esteja abaixo de 1%. Então, você tem que estar 99% das vezes correto, tomando as atitudes certas. Ninguém é perfeito. Mas você buscar a perfeição e inibir os erros é o primordial. E a gente observa que quando mistura política com técnica, não fica legal. Não é que o político não possa assumir algo técnico e nem que o técnico não possa assumir algo político. Não é isso. Mas a especificidade da saúde e a especificidade da gestão, ela requer um certo nível de preparo. Por exemplo, como é que você vai botar um engenheiro para gerir um hospital?
ou botar um médico para tomar conta de uma secretaria de obras. Eu tenho certeza que cada um no seu quadrado exercendo aquilo que sabe de melhor e tem a expertise, o nível de aproveitamento é muito maior. Então, se a gente tem pessoas capacitadas, formadas, que já entendem do processo e são políticas, é o melhor do mundo. Por exemplo, o Daniel é um exemplo clássico disso. O Daniel é deputado federal e é médico, um super médico. Então, nada mais coerente do que ter uma pessoa com todas as qualidades e formações do Daniel tocando a Secretaria de Saúde. E isso é a diferença de um gestor técnico-político. É o gestor que coloca políticos dentro da gestão, mas cada um no seu devido lugar, cada um no seu devido espaço respectivo. Um exemplo disso é quando você tem uma cidade que tem a preocupação de se organizar de maneira técnica, você coloca, geralmente, policial para ser secretário de segurança, um médico ou médica, não especificamente só da profissão médico ou médica, mas alguém formado em gestão, de saúde, ali à frente da pasta. Um professor, uma professora, uma ex-diretora na Secretaria de Educação, certo? Então, você consegue ver que o olhar é diferente de quando você entende aquilo. O olhar é diferente. Então, a pessoa já sabe aonde pode dar o problema, ela já sabe aonde tem um acerto. Porque melhor do que você aprender com os próprios erros é você aprender com um erro que já aconteceu. Você já viu isso dando errado em outro momento. Então, ali eu já sei que não dá certo. Então, vamos fazer aqui desse jeito, que a gente sabe que aquele jeito ali não funciona. Então, basicamente é isso. Essa diferenciação do político pro técnico tem que ser sempre a primazia de um bom gestor. É o gestor olhar e identificar o que eu posso extrair de melhor de cada um. É literalmente um técnico. É isso, é como se fosse um técnico. Qual a posição que você joga? E aí bota o cara ou ela, ou ele, na posição ideal para tirar o aproveitamento 100% daquela pessoa. Então, aproveitando esse gancho, assim, não está na nossa pauta, né, Tim? Mas, assim, eu quero escutar a sua opinião em relação a isso. Você acredita que para legislar você precisa de fato, assim, isso não está dentro da lei, né? Qualquer cidadão maior de idade tanto pode se candidatar. Mas você acredita que para estar lá dentro de um legislativo municipal, estadual ou federal, requer preparo técnico? Requer, mas com ressalvas. Por quê? O poder do voto é soberano. As pessoas escolhem aquela pessoa que, às vezes, tem ideais e princípios que vão, sim, ser importantíssimos, mas a pessoa nunca teve a oportunidade de estudar sobre legislação, não aprendeu sobre direito, mas a gente esbarra no interesse e a vontade daquele candidato em aprender. Poxa, se eu virar vereador e eu não entendo nada de lei, que durante o mandato eu me capacite e me cerque de assessores que vão contribuir com as minhas ideias e traduzir para o jurídico. Se eu sou vereador e não tenho domínio da legislação ou domínio do jurídico, que eu chame advogados, que eu chame gestores, que já têm expertise para traduzir o que o povo que confiou o voto em mim me pediu, para que essas pessoas, de forma técnica, traduzam e entreguem em forma de lei, certo? Um exemplo disso são pessoas que chegaram ao poder com ensino médio ou sem nunca ter passado por uma faculdade e fizeram super gestões interessantíssimas. O que vale é a vontade de fazer. Então, eu não sou engenheiro, mas caso um dia eu seja prefeito, eu não vou lá inventar de fazer um viaduto sem chamar um engenheiro. Mas antes disso, com certeza eu vou sentar com um grupo de pessoas que entendam e eu vou dar minhas ideias e vou debater com elas para que aquilo ali se torne realidade. Então, esse é o princípio da democracia e do voto soberano, é escolher um gestor que, além de visionário, tenha ideias e seja humilde o suficiente para entender. Eu não sei de tudo. Então, que eu chame pessoas que entendam para construir. E te falo com propriedade. Todas as cidades têm pessoas dispostas a contribuir com o crescimento da mesma. Então, um bom prefeito, um bom gestor, um bom legislador, um bom deputado, um bom vereador, ele tem que ter esse pressuposto de entender que
ele tem limitações e que ele precisa estar cercado de pessoas técnicas e capacitadas para suprir aquilo que ele não consegue fazer sozinho. Então, obviamente, uma pessoa formada em direito, que tem um conhecimento legal, virar um vereador ou um deputado, ele vai ter muito mais traquejo para fazer aquilo. Isso é óbvio. Mas não inibe um feirante que entende as demandas dos comerciantes da cidade chegar ao poder e, com isso, ele agariar pessoas que vão estar com ele, que vão traduzir a linguagem popular através da figura dele como líder e ele entregar para a população aquilo que ela anseia. É basicamente isso que eu acredito que é o modelo ideal. É importante, mas não é 100% necessário a pessoa ter algum tipo de formação para estar ali entregando, muitas das vezes, o melhor para a população. Então, no caso, então você diz que a assessoria, ela necessariamente ela precisa... Por que eu estou te fazendo essa pergunta? A nossa região Nova Iguaçu, a gente vê muitos vereadores atuando em papéis, tomando a frente de prefeitura. Aquilo que é trabalho de prefeitura, o legislativo fica à frente, confundindo os papéis. Então, isso aí seria uma orientação necessariamente de uma assessoria para poder orientar o verdadeiro papel que seria de estar dentro do legislativo municipal. Então, o papel do assessor ele é muito importante, né? Se essa qualificação profissional, correto? E você, como um papel de assessor dentro do mandato do Daniel Sorães, fala para mim, como é que é o seu papel lá? É maravilhoso a gente trazer uma visão da Baixada para o Daniel, porque hoje o meu foco, junto do mandato do Daniel, é entender o panorama da Baixada Fluminense, principalmente cidades mais debilitadas, né? Eu sou nascido e criado em Queimados e a gente enfrenta desafios na saúde desde que a cidade existe. Então, isso não tem dono o problema, né? Muitas pessoas gostam de falar é culpa de A, B ou C. Não. Isso é um problema que vem da Baixada sistêmico, né? A Baixada Fluminense ela sofre muito com falta de investimento desde que existe. Algumas cidades sempre foram consideradas cidades de dormitório, são cidades que não chegou o investimento, nem o interesse. Então, hoje, qualquer gestor que estiver à frente de uma cidade na Baixada Fluminense, ele vai enfrentar diversos desafios, não só orçamentários, mas também desafios políticos. Mas a Baixada tem um porém. A Baixada é um colégio eleitoral muito extenso. Então, a Baixada ela tem a força política de eleger bastante gente. Ela consegue mudar o rumo de uma eleição, por exemplo, de governador. Então, a população da Baixada ela tem entendido a força que ela tem e tem cobrado cada vez mais. Por isso que a gente observa diversos avanços chegando na Baixada Fluminense. A Baixada conseguiu entender que sem ela, a capital não anda. Que sem ela, diversas cidades não andam. A maioria das pessoas que moram na Baixada trabalham na capital. Então, você vê um esforço de gestores que observam esse tipo de desafio, tentar trazer para a Baixada investimentos, principalmente na infraestrutura de transporte. A gente tem um exemplo claro disso, que o Eduardo Paes puxou um BRT para cá. Você vê para Mesquita, você vê o interesse do gestor, muitas das vezes até algumas pessoas acusaram ele que estava fugindo da jurisdição dele. E eu não concordo. Eu acho que situações extremas exigem medidas extremas. Se ele vê que tem a possibilidade de fazer, me desculpe. A inércia do Estado em suprir uma demanda que, ao meu ver, é plausível ser resolvida. Sim. Você vê que o Eduardo Paes arregaçou as mangas e fez. É isso que a gente espera de um líder. Mostrou que é possível ser feito, né? Aquilo que o Estado deixou de entregar à população. Muitas pessoas, inclusive, trabalham, moram na Baixada Fluminense, trabalham no Rio de Janeiro e o que a gente estava comentando agora nos bastidores é em relação à questão de trânsito. O BRT, ele seria, assim, uma solução grande para muitas famílias que utilizam, inclusive, o transporte público. E isso realmente foi algo muito negativo, essa influência do Estado, né? E Eduardo Paes provando que pode ser realizado. Que é possível resolver de maneira eficiente
e teoricamente simples. Se a linha não vai até lá, ela vai agora. E desafoga muita gente, muita coisa. Mas, infelizmente, você viu que poucos dias depois o Detro foi lá resolver. Em teoria, né? Mas ele não resolve a falta de linhas para levar as pessoas, o ônibus sucateado, ônibus com pneu careca, tarifas enormes, trânsito caótico. E é uma das funções e prerrogativas do Detro. Ou seja, o Detro está preocupado com o que vai macular a imagem do Estado ou com a função primordial dele, que é sanar os problemas e fiscalizar aquilo que vai beneficiar a população? Por que ele não fiscalizou tudo que tem de errado para o Eduardo Paes tomar uma atitude extrema antes de chegar lá e rebocar os ônibus do BRT? Por que ele não pegou e falou assim, por que isso está acontecendo? Se é minha competência, eu tenho que olhar primeiro para dentro da minha casa e ver, né? Se está chegando alguma coisa de fora, é porque a gente está falhando. Então, o Eduardo Paes detectou, muito humano, porque na teoria ele não tinha que se preocupar com isso. Mas na prática, o que torna ele um grande líder e gestor é isso. É ele analisar e falar assim, se eu posso fazer, por que eu não vou fazer? E resolver o problema. Então, a gente observa que muitas das vezes a política ela sai da seara de A, B ou C. Vamos resolver? Podia muito bem falar assim, vamos, essa aqui é uma exceção e o Detro vai ajudar nisso aqui, enquanto a gente resolve o outro problema para desafogar e alinhar. Mas não. Então, esbarra muito na guerra de ego, vaidade. Por que o prefeito está vindo aqui? Mas, se você observar quem vai usar, todos aprovaram, que é a população. Então, como é que você vai ser contra alguma coisa que beneficia a população? É um pouco incoerente, né? Verdade. Por que muita gente acha que o assessor ele é só bastidores? Na realidade, não. Eu vejo você muito na rua, bem ativo, mas as pessoas acham que toda assessoria é bastidor. E, na realidade, não é exatamente isso. Fala um pouquinho qual é o papel que você costuma executar. É de A a Z, né? Do alfinete ao foguete. É basicamente isso. O assessor ele está ali para auxiliar o deputado, o prefeito, ou o governador, quem quer que seja, para que suas ações, suas atitudes e seus planos funcionem da melhor maneira possível. Então, muitas das vezes, existem os assessores que são só bastidores mesmo, que é a galera que fica dentro do gabinete, recebendo demanda, tem que cuidar de emenda, tem que cuidar de legislação. O deputado quer fazer um projeto de lei, a gente tem que estudar toda a Constituição para ver se aquilo ali não esbarra em algum lugar, se vai ser PEC, que é o projeto, proposta de emenda à Constituição, ou se vai ser uma legislação específica, municipal, estadual. Existe esse certo trabalho intelectual, que são realmente pessoas que estão ali, que muitas das vezes as pessoas nem sabem que existem, mas sem elas não funcionaria. E tem um assessor que é mais o ponta de lança, que está ali na rua, está fazendo, está representando o deputado, está representando qualquer autoridade, resolvendo problemas que muitas das vezes o deputado é um só. Então, ele não consegue estar em 4, 5 lugares ao mesmo tempo. Então, nós temos que ter capacitação, nós temos que estar com o discurso alinhado, nós temos que ser literalmente mensageiros algumas vezes, levar o que o deputado quer ou o secretário quer para aquela reunião, para aquela situação, já pré-determinado o que ele quer que seja resolvido. Então, um bom assessor é um assessor preparado, é um assessor que estuda, que entende a causa e a particularidade de onde ele vai. Então, o dilema de Queimados, às vezes, é um. De Nova Iguaçu é outro. De São João é outro. O deputado, ele tem 92 municípios para ele tomar conta. Vamos dizer assim, fora a União. Que ele legisla pela União também. Então, você imagina um ser humano ter toda essa responsabilidade? É impossível. Então, ele se cerca de pessoas que entendem micro e macro regiões, que tem diálogo, tem entrada, tem conversa. Então, se existe um alinhamento de discurso entre todos para que, quando forem à rua, forem levar a mensagem ou a instrução do mandato, seja uniforme. Para quando o deputado chegar naquele lugar, já está tudo pré-resolvido. Então,
essa é a magia dos bastidores, mas não muito bastidores. É você estar ali resolvendo um problema de uma classe, resolvendo uma demanda de outra classe, ou um hospital no município A, B ou C que precisa de uma atenção especial, que não está conseguindo destravar algum tipo de desafio na gestão. E aí vem a expertise, se vocês fizerem isso, isso e isso, resolve. Então, basicamente, esse é o papel da assessoria, mas assessoria bem feita. Uma assessoria técnica / política, que a gente falou no começo. Não adianta o assessor ser só político. Só político. Conhece todo mundo, fala com todo mundo. Tá, se o prefeito me perguntar alguma coisa, você é só político, como é que eu ajudo? Porque eu tô com problema aqui na UPA, como é que eu resolvo? Não sei. Mas se você me perguntar como é que eu falo com A, B ou C, eu consigo. Ou, se for só técnico, chega e não consegue falar. O prefeito pergunta, fala 30 coisas extremamente técnicas e específicas, o prefeito é político. Ele vai olhar para mim e falar, cara, eu não estou entendendo o que você está falando. Eu não sei o que é Alteplase, eu não sei o que é MAC, PAB, eu não entendo, me explica. Então, é saber dar a dose. A diferença do veneno para o remédio é a dosagem. Você dá a dosagem certa na política e na técnica para que as coisas fluam da melhor maneira possível. O Daniel, ele fez um grande trabalho na Secretaria de Saúde no Rio de Janeiro. E uma das questões que a gente sempre faz o comparativo dessa gestão com a gestão que nós temos na grande maioria dos municípios da Baixada Fluminense, né? Em especial também, eu estou falando aqui de Nova Iguaçu, que é a transparência das vagas em unidade hospitalar. Daniel colocou, através dessa articulação, que você, dentro dos hospitais federais, consegue visualizar os leitos que estão disponíveis, até facilitando, inclusive, numa transferência, uma agilidade também de algum processo do Ministério Público, um direcionamento, ter lá a visualização da unidade, qual leito que estaria disponível. E hoje, a grande maioria que nós temos dentro da Baixada é essa falta de transparência. E outra questão também que foi implantado lá no Rio de Janeiro, né, na gestão do Daniel, foi exatamente as questões da atenção básica. Porque todas as pessoas das suas respectivas áreas conhecem exatamente quem é o seu médico da família, quem é o enfermeiro daquela unidade, quem é o técnico, quem é o agente de saúde. Tão importante, e isso está descrito bem no site, que você pode, inclusive, eu preciso, quem é o médico de tal local? Então, tá lá, o médico de tal local, a pessoa poder procurar o seu médico de família. Então, essa transparência que se dá, ela é de fato super importante. Aí eu quero dizer, o que é necessário esse modelo de gestão ser aplicado na Baixada Fluminense? Parte do princípio, primeiramente, do 01 da cidade, o prefeito querer, ou a prefeita querer. É o princípio fundamental. Tem que querer, tem que ter vontade política para acontecer. Então, não adianta a gente chegar com uma fórmula que resolve os problemas e a pessoa falar que não quer. Então, tem que ter coragem. Essa é a verdade. Na Baixada, para você acabar com os vícios do sistema que vem se perpetuando há anos e anos e anos, tem que ter coragem. Um grande exemplo disso é São João de Meriti, onde eu fui subsecretário executivo, que foi o prefeito Léo Vieira, que é uma pessoa extremamente preocupada com a população e com o desenvolvimento da cidade. É um homem, assim, visionário, extremamente à frente do seu tempo, que arregaçou as mangas e falou: eu quero resolver a saúde. E eu vou resolver a saúde. Você observa a vontade e o interesse de uma pessoa em acabar e sanar com os vícios que se perpetuaram até mesmo antes da gente nascer. Então, aquilo vem numa espiral e você parar a primavera é difícil. Isso sempre existiu. Então, você chegar à frente de um município com um desafio enorme, que foi o que o Léo encontrou, e arregaçar as mangas e falar, vamos fazer diferente. Hoje, São João de Meriti tem uma maternidade que essa semana nasceu o bebê número 1.300.
Então, ficou mais de 10 anos fechada a maternidade. O hospital estava fechado, foi reaberto, com poucos dias que a gente estava lá. Postos de saúde sendo reformados, com padrão de altíssima qualidade. O CTI do Hospital Municipal de São João de Meriti, com equipamentos que nem o Copadó tem. Então, você vê que foi uma pessoa que também acabou com as filas, que era as pessoas irem 3, 2h30 da manhã para uma fila no centro de São João de Meriti para pegar um número para marcar consulta. Isso era um escárnio, isso é tratar a população como gado. E ele falou, vamos resolver, vamos. Então, não tem mais a possibilidade de fazer mercadoria com a saúde. Não tem mais aqui, se me ajudar, toma aqui. Não, ele falou, eu quero a saúde boa, de qualidade, igual para todos. Que demore um pouquinho para todo mundo ser atendido do que demorar muito para uns e pouco para outros que têm contato. Então, foi um movimento muito difícil, de muita coragem, de extrema sagacidade. Essa é a palavra que define o que foi feito. E eu fico muito orgulhoso, me sinto muito privilegiado e prestigiado de ter feito parte disso, ter visto de perto todo o empenho, até mesmo do irmão dele, do Luciano Vieira, trazendo emenda, trazendo recurso, brigando para aumentar o teto da saúde no MAC do PAB, o próprio secretário Carlos Neto indo para Brasília junto e a gente segurando as pontas no município. A gente observa uma grande dança onde todos querem que dê certo. Essa é a diferença. Então, a gente observa que tem como resolver, mas tem que querer. Não é fácil. Óbvio que não é fácil. A saúde na Baixada é totalmente diferente, é atípica. É uma coisa atípica. Então, fica a sensação e o orgulho de ver que aquilo que se fala que é possível fazer, é possível fazer. Foi inaugurado o centro de vacinação no shopping. Às vezes a pessoa está passeando ali no Grande Rio, vai lá tomar uma vacina, já economiza tempo. Teve cirurgia de catarata, está tendo cirurgia em São João de Meriti, a primeira cirurgia da história de São João. Então, você vê o interesse em resolver, é o primordial. Uma jornada, ela começa com o primeiro passo. O primeiro passo já é 50%. Então, o Léo, isso eu digo assim, até um pouco emocionado, é um fenômeno. O que ele fez é coisa, assim, que eu tenho ele como referência do que um dia eu quero fazer em Queimados. Olha, é realmente um dos fatores principais de muita dor para a população são as questões de saúde. Isso é inegável. Hoje a população ela é tratada como mercadoria e quando a gente vê gestão que de fato funcione, né, de fato trata dando acesso à população, realmente é importantíssimo. E copiar esses modelos também para os outros municípios, né? Um exemplo, você, por exemplo, está tomando essa referência, tentando levar para Queimados, o que é de extrema importância. É assim mesmo. O trabalho é árduo, né? Mas bem necessário. Eu queria ver com você aqui, que eu vou te fazer uma brincadeira. Uhum. E eu queria que você me respondesse o seguinte. Eu vou falar uma frase e você completa. Uhum. Vamos lá. Vamos lá? Mas é uma única palavra. Bate pronto. Vamos lá? Gestão pública hoje é? Desafiadora. Política precisa de mais? Capacidade. O maior problema da Baixada é? Gestão. Um nome que representa a gestão para você? Doutor Daniel Sorange. Não tem como falar que não é. O suprassumo da gestão pública voltada para a saúde é o Daniel. Ele não existe outro igual, nem no Brasil, é no mundo. É fenômeno. É isso aí. Quando a gente fala de política, a gente precisa parar de romantizar as coisas, né? E, de fato, observar quem verdadeiramente está entregando para a população.
E esse episódio foi muito bacana e agradeço muito, Netinho, ter você aqui com a gente, falar um pouquinho sobre política, falar um pouquinho sobre o trabalho da assessoria, falar um pouquinho também sobre as entregas tão importantes que o Daniel vem fazendo, né, para toda a região. E quero convidar você depois para poder estar retornando e a gente falar mais um pouquinho no próximo episódio, tá bom? Vai ser um prazer enorme estar aqui junto com o público. Agradecer a todo mundo que está acompanhando. Parabéns, vocês que estão consumindo um conteúdo de extrema qualidade, que é o que ela presta aqui. Isso é um serviço público para a população da Baixada Fluminense e do Rio de Janeiro. A gente vê que a preocupação em informar, ela é boa e é viável quando se tem a preocupação que esse conteúdo seja de qualidade. Falar, todo mundo fala, né? Aquele ditado popular, falar até papagaio fala. Agora, você ter lastro e materialidade é o diferencial de qualquer tipo de veículo de informação. E eu já venho acompanhando, vejo seus serviços, suas postagens, e é incrível. Então, é isso, cara. Eu fico lisonjeado de estar fazendo parte desse projeto com o Daniel e principalmente de estar podendo construir um futuro melhor, não só para mim, mas para os meus filhos, para os meus netos, para as pessoas que necessitam de uma saúde pública de qualidade e efetiva. E agora, Netinho, eu quero que você olhe para lá e fala com as pessoas, dê um recadinho para elas bem especial. Gente, você que é morador da Baixada Fluminense principalmente, a gente vai entrar no ano eleitoral novamente, que é esse ano. Nós vamos eleger presidente, senador, governador, deputado federal e deputado estadual. O seu voto é a única arma e ferramenta que separa o seu futuro bom para o seu futuro ruim. Então, não venda seu voto, não caia em discursos supérfluos ou discursos tendenciosos, não caia no papo de vender seu voto, que é uma dificuldade enorme que a gente encontra na Baixada Fluminense. Se reúna com pessoas que pensam igual a você, que querem construir uma Baixada melhor. E isso começa na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade e depois no seu estado. Então não adianta a gente reclamar sem apontar uma solução. Quem sou eu para dizer que eu tenho a solução para tudo? Mas eu sei que uma das é você votar bem e votar com consciência. Escolha um candidato que vai entregar aquilo que você acredita. Estude o passado dele e a formação dele. Não que isso seja a única coisa importante, mas que seja aquilo que faz sentido para você e para sua família e principalmente para sua cidade. Só assim nós vamos limpar a Baixada Fluminense de pessoas que só vêm para sugar e vamos colocar pessoas que vêm para somar e construir. Então eu tenho certeza que esse podcast aqui vai te informar super bem com todas as propostas e candidatos que vão vir aqui ou pessoas que vão trazer ideias para melhorar não só a sua vida, mas também de todo o Rio de Janeiro. E é isso aí, gente. Não deixe de clicar lá, se inscrever no nosso canal, canal Pode Mulher, se inscrever no nosso canal no Instagram, @PodeMulherRJ, e participe você também desses debates, que é importante na construção de uma sociedade melhor. Porque se você não participa da política, qualquer um pode representar você. Então, até o próximo episódio.